Colocando, gravando, colocando microfone. O negócio tá ficando diferente, hein? Até a gente acostumar com essas coisas iraiadas, hein? Glória a Deus por isso. É tudo para honra e glória do Senhor, amém? É tudo para nossas mensagens chegar aonde nós não podemos chegar, amém? Glória a Deus. Estou muito feliz nessa noite que a palavra do Senhor hoje possa vir de encontro ao seu coração, amém? Vocês estão felizes? Amém? Então mesmo? Duvido que todo mundo fique em pé e dá um pulo aí, 3 pulos. Vamos ver então se vocês estão felizes então. É, né? Glória a Deus, amém, amém. Glória a Deus. Gente, hoje domingo. Já falei que eu estou feliz, estou um pouco nervoso, porque o que o Senhor tem falado em nosso meio eu acredito e eu tenho a convicção de que Ele não está só falando para a nossa igreja também. Ele está falando para a igreja universal, a igreja global de Cristo. Amém? Ontem eu estava conversando com um amigo meu e eu achei um pouco impressionante, porque o que Deus está tratando na minha vida particular, na vida da Amanda, no nosso ministério com os jovens, aqui no louvor, é mais ou menos o que ele está também vivendo na igreja onde ele congrega. Deus, ele está movendo praticamente da mesma forma em ambas as igrejas. Então eu fico muito feliz de ver e sentir que Deus está movendo também outras igrejas, igrejas pautadas na palavra. Não vou falar aqui, não vou generalizar que são todas, que não é todas, infelizmente, mas as que eu conheço, que eu tenho um pouco de convívio e acesso, o Senhor Jesus está moldando e movendo a igreja dele para um ambiente de raízes mais profundas. Ele está fazendo a igreja crescer para baixo, de raízes profundas, para que durante algum tempo possa brotar ramos, frutos santos para Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Eu queria compartilhar com vocês isso. Eu achei bastante interessante de compartilhar isso, amém? A mensagem não é essa, mas eu senti de compartilhar, amém? Olha para o irmão do seu lado, deseja um bom culto para ele, uma boa palavra, fala para ele, pode olhar para ele e fala assim, que a presença do Senhor te envolva. Se você tem juízo agora, você pode sair correndo daqui, antes que Deus te pega, fala para ele. Assim, é bom, se você tiver juízo, você sai correndo, Deus vai te pegar hoje aqui, em nome de Jesus, amém? Tomara que a gente seja pego mesmo pela presença do Senhor hoje, amém? Nós estamos em poucos números de pessoas, mas Deus separou essa palavra para vocês, para nós. Então, sinta-se orgulhoso de estar hoje na presença do Senhor, ouvindo uma palavra, ouvindo louvores a Deus, amém? Glória a Deus. Quem não veio perdeu, infelizmente, amém? Glória a Deus. Hoje a gente vai tratar um pouco da história de Estevão. Quem sabe quem foi Estevão? Alguém sabe? Alguma? Só o Pedro, o Vinícius? Alguém sabe quem foi Estevão? Levanta a mão. Algumas pessoas? Amém. Que hoje a gente vai conhecer um pouco quem foi, o que ele fez e o que causou a morte dele. Amém? Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia, abre comigo em Atos 6. Atos capítulo 6, a partir do verso 1. Amém? Quem não tiver a sua Bíblia, acompanha no projetor, mas não se distraia, tá bom?
As crianças estão um pouco alvoroçadas hoje, mas eu peço para vocês que não se distraiam. Porque um deslize e uma palavra que você perde, você pode perder o cerne da palavra completa. Um pouquinho que você distrai, se você que estiver no banheiro, vai no banheiro agora, se tiver que beber água, vai agora, mas por favor não levante, porque isso atrapalha quem está do lado. Às vezes a pessoa está concentrada, você levanta para ir beber água, ou levanta para fazer qualquer outra coisa. A pessoa distrai e ela pode perder a palavra, e aquilo às vezes pode ser a chave que vai mudar a vida dela, que vai transformar a vida dela. Pode ser um ambiente onde Deus vai falar com ela. Então, por favor, estejam atentos ao que Deus quer fazer e está falando nessa noite. Amém? Glória a Deus. Atos, capítulo 6, versículo 1, a gente vai entender um pouco quem foi Estevão. Amém? À medida que o número dos discípulos crescia, surgiam murmúrios e descontentamento. Os judeus de fala grega se queixava dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diárias de alimento. Por isso os 12, aqui é os 12 discípulos, amém? Convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus, e não na distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. É o serviço de alimentar as viúvas e tal. Então, no versículo 4, então nós nos dedicaremos em oração e ao ensino da palavra. A ideia gerou a todos a escolherem Estevão, o homem cheio de fé no Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon e Parmenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar, e o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém, e muitos sacerdotes também se converteram. Amém? Então aqui é a primeira menção de Estevão na palavra de Deus, a partir do capítulo 6 aqui. Estevão era um cara onde os 12 escolheram para eles fazerem esse serviço, porque como a gente acabou de ler, os 12 discípulos eles ficavam mais encarregados para oração, para o ensino da palavra. Então as viúvas naquelas épocas, elas ficavam meio que, aqui eles falou aqui que eles estavam negligenciando a distribuição dos alimentos, porque às vezes ficavam pesado para eles fazerem muitas coisas. Então eles levantaram 7 homens para fazer essa distribuição, e Estevão estava no meio deles. Mas tinha um porém: tinham que ser homens respeitados, cheios do Espírito e com sabedoria. Então não era homens comuns, tipo qualquer um que vem cá fazer isso aqui, não. Tinha que ser homens com sabedoria, cheios do Espírito, e tinha que ser respeitado no meio deles. Amém? Como eu disse, Estevão era cheio de fé, um homem respeitado, cheio do Espírito Santo. Amém? E Estevão, ele também era um pregador da palavra, e ele tinha um conhecimento um pouco anormal. Ele sabia muito da palavra, apesar de ser jovem. Estevão era uma pessoa jovem. Na Bíblia não fala exatamente quantos anos tinham, mas os estudos indicam que ele era um jovem. Eu não sei quantos anos ele tinha, mas alguns estudiosos dizem que ele era rapaz novo, entendeu? Não era pessoas tão velhas. Então por isso que às vezes tanto ao Senhor, estamos falando de Jesus para outras pessoas, a gente tem que transmitir isso, ao ponto das pessoas olharem para nós e falar: cara, esse cara, ele parece um anjo falando, cara.
um anjo do céu, cara, esse cara é diferente. Eu acredito que foi mais ou menos isso que a galera do conselho viu em Estevão. Amém? Vamos continuar. Eu separei aqui quatro tópicos, e o primeiro a gente já falou, que quem foi Estevão. Amém? Então quem foi Estevão? Um homem cheio de fé, com sabedoria, um homem reconhecido, respeitado, fazia milagres e era cheio do Espírito Santo, mais importante. Amém? E agora a gente vai entrar no tópico de número 2, que é o porquê que Estevão foi preso, né? Essas falsas denúncias levaram a Estevão a um procedimento ali no conselho, porque os falsos acusadores aqui estavam falando que ele estava blasfemando, então isso está pecando contra a palavra do Senhor, então ali ele teria que ser julgado e ele tinha que falar o motivo, ele tinha que como se fosse um preso mesmo, teria que prestar conta lá com o juiz. Amém? Eu não vou ler o capítulo 7 inteiro, porque ele é 60 versículos ali, eu não vou ler ele todo, mas o que acontece? Estevão, eu vou ler só os 4 primeiros aqui, capítulo 7. Então, o sumo sacerdote lhe perguntou: essas acusações são verdadeiras? Eles perguntaram para Estevão. Estevão respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a nosso antepassado, Abraão, e na Mesopotâmia, antes deles estabelecerem Harã, e disse: deixa a tua terra natal e seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e morou em Harã, até seu pai morrer. Depois Deus o trouxe aqui para a terra onde vocês vivem. E a partir depois vocês leem em casa, por favor, só para vocês entenderem. Esse capítulo, Estevão, ele fala todo o Velho Testamento, todo a partir de Abraão. Ele fala de toda a galera, Abraão, Isaac, Jacó, ele cita Jacó, Moisés, até Davi, mais ou menos, ele cita. Como é 60 versículos, eu ia ler, mas eu falei, cara, eu não vou ler porque é muita coisa. Então, para vocês entenderem um pouco mais, eu queria que vocês lessem em casa também, fizessem esse exercício. Pregando a palavra às pessoas. Os fariseus, os membros da igreja, tá? Discutiam com ele, porém não resistiam às palavras de Estevão, guiado pelo Espírito. Levantaram falsas acusações contra ele, acusando-o de blasfêmia, que era crime. Então, Estevão ali, ele foi para o júri, como se fosse um júri, e ali ele começou a citar. Ele citava o que ele já estava falando lá fora. Ele começou a citar a palavra de Deus. Para quê? Que ele estava repetindo, ele repetiu tudo aos descendentes da galera. Por que ele fez isso? Para provar que ele estava falando a verdade, que ele não estava falando de nada mais e nada menos do que os antepassados deles foram. Entenderam? Mas por quê? Porque foi o que a gente leu aqui antes. Ele era tão cheio de conhecimento, cara, que as pessoas elas ficavam enfurecidas, mano. Falou, não vai pregar sobre esse Jesus, não. Sobre, sabe, o que aconteceu, não. Isso aí é blasfêmia. Você quer quebrar a lei de Moisés, cara? Eles tinham isso enraizado dentro do coração deles. Então, qualquer coisa que fugisse desse padrão da lei de Moisés, eles consideravam como uma blasfêmia. Vocês entenderam? Vocês estão me entendendo mais ou menos o porquê quem Estevão foi? O porquê que ele foi preso? Vocês estão entendendo? Então é basicamente isso, no tópico 2. E no tópico 3, o porquê do discurso. O discurso era para se defender perante as acusações e mostrar que o que ele dizia era verdade. Até que ele menciona que eles são incircuncisos de coração. É onde a passagem que agora a gente vai ler. Estava tudo normal. Estevão, ele estava falando tudo que estava na palavra, que eles acreditavam.
Até ali estava de boa, tranquilo, cara. Se você falar só isso, você vai sair daqui e ninguém vai te perturbar mais. Mas aí Estevão, ele foi ousado e ele falou uma coisa aqui, ó. No versículo 51. Versículo 51. E diz assim: povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre o Espírito Santo. Vocês entenderam? O que ele estava falando, cara, ele estava vivendo outro processo. Porque como era a galera mais antiga, ele já estava vivendo umas paradas mais diferentes sobre Jesus. Ele fala, cara, quando que vocês vão resistir o Espírito Santo, cara? O que eu estou falando nada mais, nada menos é de que o Messias, cara. E continuamos aqui. Resistirão para sempre o Espírito Santo. Foi o que os seus antepassados fizeram, e vocês também fazem. Que profeta de seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que prediziram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedecem à lei de Deus, embora tenham recebido das mãos dos anjos. Aqui ele fala que eles mataram até quem predizia a vinda do Messias, de Jesus Cristo. Para vocês terem uma noção o quanto isso era forte, essa lei deles. A igreja era forte, cara. Eles não acreditavam que o Messias ia vir. E eles matavam. Aqui fala que eles matavam quem predizia a vinda de Cristo. Ele fala mais: vocês mataram aquele que prediziam a vinda do justo, e vocês o traíram e assassinaram. Aqui ele está referindo a Cristo. Vocês o traíram e mataram. A palavra do Senhor, eu não lembro agora o versículo, o capítulo e o livro, mas fala que Jesus ele veio para os seus